ES2. Oferecimento Semana do Consumidor Cipolati. E Banessi Seguros, 50 anos. Olá, boa noite. São 7h09. Bem-vindo ao ES2 dessa quarta-feira. E a quarentena começa amanhã. Comércio, restaurantes, bares, academias, escolas, nada disso pode funcionar no Espírito Santo. E para cada uma das referências no combate à pandemia aqui no estado, a doutora Etel Maciel, as medidas mais duras adotadas pelo governo ainda podem ser insuficientes. Segundo ela, esse é o momento mais grave que estamos vivendo durante toda a pandemia. Com restrições impostas a vários setores, a quarentena anunciada ontem pelo governador Renato Casagrande deve mudar o cenário nas ruas do estado pelas próximas 2 semanas. O objetivo é evitar o colapso nos hospitais, como tem acontecido em outros estados. Corremos um grande risco de não haver leitos para todos na rede privada, na rede filantrópica e na rede pública. De acordo com a doutora em epidemiologia, Etel Maciel, o estado atingiu o limite de internações hospitalares 2 semanas antes do previsto. Na prática, a gente não tem mais leito. Nós estamos numa situação de muita gravidade aqui no estado. Se nós tivermos pessoas que necessitem desses leitos amanhã, depois, não vai ter. Por isso, a partir de amanhã, comércios, restaurantes, bares e academias não poderão funcionar no Espírito Santo. As aulas presenciais também estão suspensas em todos os municípios. A circulação de pessoas nas ruas não foi proibida, mas Etel acredita que a gravidade do momento ainda vai pedir medidas mais rígidas. Muito provavelmente elas serão insuficientes devido a essa alta transmissão das novas variantes que nós estamos enfrentando no Brasil. Estamos vendo outros estados que estão um pouco mais adiantados na pandemia que nós, que adotaram medidas muito semelhantes com a que o governo adotou agora, mas elas ainda não estão suficientes. Durante a quarentena, 24 atividades foram consideradas essenciais pelo governo e vão continuar funcionando. Dentre elas, setores da área da saúde, construção civil, indústria e serviços ligados à higiene e à venda de alimentos. Mas para a especialista, esse é um outro ponto que também precisa ser revisto. Várias atividades ali, elas não precisam estar acontecendo de forma presencial, elas não são essenciais. Queria aproveitar, Nayara, e fazer até um apelo às entidades religiosas para que passassem as suas ações para o modo virtual, para impedir que as pessoas possam se reunir e possam transmitir uma para outra. A gente já sabe que esses são locais importantes de transmissão. Hoje à tarde, o governador se reuniu com prefeitos da Grande Vitória para pedir que os municípios apoiem a quarentena e ajudem a conter a pandemia. O Ministério Público quer que as praias sejam fechadas. Nós precisamos, nesse momento, que as pessoas compreendam que estamos nessa grave crise sanitária. Então, as prefeituras precisam fazer comunicação através de carro de som, comunicando à comunidade o que está acontecendo, que é um momento grave. Nunca passamos esse momento durante a pandemia. É o pior momento e é muito triste quando um familiar vê o seu ente querido morrendo em casa sem nenhuma assistência. Lembrando que os municípios podem atuar complementando o que o Estado ou a União, o governo federal, impõe. Na prática, as prefeituras podem adotar regras mais rígidas, mas nunca podem reduzir as restrições determinadas pelos governos estadual e federal. A Prefeitura de Marataízes proibiu o acesso às praias durante a quarentena. Os quiosques estão proibidos de funcionar e banhistas e ambulantes que forem flagrados nas praias serão orientados a ir embora. E o governo do estado começou a acelerar a abertura de leitos programada até o final de abril. E mesmo assim, a ocupação nas UTIs continua acima dos 90%. No momento de piora da pandemia em todo o Brasil, o médico infectologista Fernando Achê usou as redes sociais para fazer um desabafo e um apelo para o povo que insiste em descumprir as orientações das autoridades em saúde para o combate ao novo coronavírus. Eu queria dar um recado para todo mundo que está aí no bar, tomando cerveja, independente do bar, independente da idade, tá? Eu estou aqui na unidade e não tem mais vaga, tá? O médico é coordenador de UTI do Hospital Geral de Linhares, o HGL.
Nesta quarta, a gente conversou com o médico que repete o apelo. A gente que sai na rua e olha o que o pessoal está fazendo na rua, a primeira coisa que a gente sente é indignação. A gente fica muito indignado e se sente muito mal, porque a gente acha que isso é um descrédito que a população está fazendo com o nosso trabalho. Dr. Fernando também trabalha no combate ao coronavírus num hospital particular. E a situação, segundo ele, é bem parecida. E esse eu estou achando que é o momento mais crítico que a gente tem na pandemia. Quem procura atendimento na rede privada também está com dificuldade de encontrar. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde do Estado, a taxa de ocupação de UTIs nos hospitais particulares é de 92%, ou seja, 644 leitos ocupados. Na rede pública, a pressão nos leitos de UTI continua. Hoje está em 90%. Com o aumento no total de leitos, isso significa 691 pacientes em estado grave. Nas enfermarias, são 576 internados. Mais que números, um drama para pacientes e também profissionais de saúde envolvidos no combate à doença. O médico está chegando já no colapso do seu trabalho, que muitos trabalham em várias UTIs, há uma dedicação, entendeu? Dentro daquele tempo, desde a hora que ele entra, que ele sai, a responsabilidade com cada paciente reage de alguma maneira, e isso vai fazendo com que ele entre, além desse processo de estresse, esgotamento psicológico, físico e mental, né, a gente colocaria o emocional. Muito se fala em abertura de novos leitos, mas os dois médicos concordam com o seguinte: mais UTIs é bom, mas ter profissionais capacitados é fundamental. Se abrir mais leitos, não vão ter problema de mão de obra. Por quê? A capacitação desses médicos que poderiam ser candidatos a preencher. Precisa de ter uma formação, ter uma experiência. A gente está fazendo o nosso melhor. Eu acho que a gente já melhorou muito nesse ano, muito mesmo, mas tudo tem limite. Material e lugar para a gente colocar os doentes tem, mas quem vai cuidar? O governo prevê chegar a 900 leitos de UTI até o mês que vem. E com a chegada de novas doses de vacina, as prefeituras já começam a anunciar novos agendamentos. Muita gente querendo saber dessa informação. Quem tem é a Gabriela Ribetti ao vivo. Boa noite, Gabi. Ei, Daniela Abreu, boa noite para você, boa noite para todo mundo querendo saber sobre as vacinas, né? Pois é, os municípios já prepararam o agendamento, já tem município que vai começar a vacinar amanhã mesmo, é o caso de Guarapari. Guarapari começa a vacinação, então, amanhã, com essas novas doses que chegaram, e também na sexta-feira, vai ser no complexo esportivo que tem ali em Muquiçaba, no sistema drive-thru, igual eles fizeram da outra vez. Então, a pessoa chega de carro ali, toma a vacina e vai embora. Só que a vacinação começa a partir das 8, mas às 6 da manhã começa a distribuição das senhas, ok? Então, chega de manhã, 6 horas, pega uma senha, espera um pouquinho e 8 horas começa a vacinação. Vitória vai começar o agendamento amanhã, às 2 horas da tarde. A vacinação vai ser no sábado. Vamos lá, mais quem? Vila Velha também começa a agendar amanhã, tá? A expectativa é que a partir das 5 horas da tarde, a vacinação em Vila Velha vai ser no sábado, no sistema drive-thru. Então, as pessoas vão ter que ir de carro também em algum ponto do sistema drive-thru. Vai ter no Shopping Boulevard, no Shopping Vila Velha, na Prainha e no Tartarugão. Cariacica começa o agendamento amanhã, Serra abre o agendamento até sexta-feira e Viana vai continuar vacinando as pessoas do jeito que estava fazendo. Em casa, não precisa fazer o agendamento, o próprio agente de saúde é que faz o contato e vai lá para fazer vacinação na casa da pessoa. Essas vacinas serão aplicadas graças a uma nova remessa de doses que chegou essa madrugada. Veja aí como que foi. As 84.600 doses da vacina contra o coronavírus chegaram de madrugada ao aeroporto de Vitória. As doses são da vacina Coronavac e vão imunizar os idosos entre 75 e 79 anos, além de trabalhadores da saúde. A vacina será distribuída hoje aos municípios. O Espírito Santo recebeu até agora 450 mil doses da vacina contra o coronavírus. O secretário de Saúde destacou que a distribuição das doses por parte do
do Ministério da Saúde, está sendo mais regular e deve aumentar ainda mais em abril. Em abril, a vacinação deve ser acelerada em todo o país, no entanto, ainda é insuficiente para poder enfrentar esta onda, essa expansão de casos, o colapso da rede sanitária no país. A vacinação chegou, nós estamos muito próximos de poder ter um ritmo mais acelerado. O Estado está negociando com diversos fornecedores vacinas para poder comprar vacina suficiente e imunizar a população adulta do nosso Estado. No entanto, essas negociações elas ainda necessitam de algumas finalizações e elas não serão úteis para esta semana, a próxima semana, como uma estratégia de enfrentamento à pandemia. Elas darão resultados a partir de 30, 60, 90 dias da vacinação da maioria do povo. Então, por isso, eu reitero, fiquem em casa. Está dado o recado, então, do secretário de Saúde. O resultado dessa vacinação é só mais lá para frente. E lembrando também que essa nova remessa de doses que chegou não vai contemplar toda a população com idade de 75 a 79 anos, não. Deve alcançar aí metade dessa população. Então, você tem que ficar de olho no agendamento. Se não conseguir agendar agora, vai ter que esperar até na semana que vem, quando chegar uma nova remessa, para tentar novamente o agendamento. Está sendo assim toda semana, né? E vai ser assim novamente a partir de amanhã. Daniela Abreu. Tá certo, Gabi. Obrigada. Ficou aí o recado do secretário de Saúde, né? Vamos manter esse período de quarentena em casa para ver se a gente desafoga os leitos e esperar chegar mais vacinas. Obrigada, Gabi, pelas informações. E de ontem para hoje foram registradas mais 36 mortes por Covid e mais 2.146 novos casos. E aí o painel já mostra mais de 6.800 mortos e mais de 351 mil casos da doença aqui no Espírito Santo. E veja a seguir como as igrejas estão se organizando para transmitir cultos e missas. E o governador diz que mesmo com a quarentena, toda a frota do Transcol será mantida nas ruas para evitar ônibus cheio. 7h20 e o trânsito segue livre para quem está indo para Vila Velha nesse momento. O S2 volta daqui a pouquinho. A gente volta a falar da quarentena que começa amanhã. Igrejas e templos religiosos foram considerados locais essenciais pelo governo do estado. Mesmo assim, o governador Renato Casagrande recomendou que cultos e missas sejam realizados pela internet para evitar aglomeração. Antes do anúncio das medidas, já tinha igreja de portas fechadas e com celebrações online. É nesse estúdio onde os cultos são gravados e transmitidos ao vivo para os fiéis que estão em casa. A Igreja Maranata já começou a se preparar para esse período de quarentena. Já no início da pandemia, nós nos antecipamos, suspendemos todas as atividades presenciais da Igreja Cristã Maranata e já começamos a produzir conteúdo online para atender ao povo das diversas maneiras que a igreja pode atender, desde março do ano passado. As igrejas seguem fechadas até que a situação se normalize e que os fiéis possam voltar com segurança para os cultos. As medidas também passam a ser seguidas pela Igreja Católica. Desde o final do ano passado, a Diocese orienta que os párocos dos municípios acompanhem o mapa de risco do estado. Sempre que estiver em risco alto, a orientação da Igreja Católica é que as missas e celebrações sejam canceladas. O arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, fez um pronunciamento. Pediu para que sejamos solidários com quem mais precisa e atentos às pessoas que fazem parte de grupos de risco, incentivando-as a acompanharem as celebrações pelas redes sociais, rádio e TV. Na Igreja Batista, a orientação é que os cultos também aconteçam pela internet. A nossa mensagem de fé e esperança é que a perseverança tome o coração neste momento, porque há alguém que não se esqueceu de nós. E esse alguém é Jesus Cristo, Filho de Deus, que está no controle de todas as coisas, e num tempo bem vindouro estaremos desfrutando e celebrando novamente da normalidade, dos abraços, da comunhão e do respeito ao próximo, que é o mais importante hoje. A Igreja Adventista, que também está fechada para cultos presenciais, anunciou que o Templo de Laranjeiras, na Serra, vai virar um ponto de coleta de sangue nesse sábado. É uma parceria com o Emóis. Para evitar aglomerações, quem quiser doar precisa agendar o horário. Lembrando que a Igreja Adventista também vai fazer culto virtual.
E a programação da Festa da Penha, que começa no dia 4 de abril, mais uma vez foi afetada pela pandemia. A exemplo do ano anterior e por causa do agravamento da pandemia da Covid-19, a tradicional Festa da Penha vai acontecer em formato virtual e interativo. É a festa da esperança, a festa da alegria, a festa do novo ânimo. Por isso a gente vai insistir. Mesmo sem a presença do povo, nós vamos fazer a Festa da Penha virtual e interativa. A Festa da Penha acontece entre os dias 4 e 12 de abril. A organização chegou a pensar no evento com a presença reduzida de fiéis no campinho e online simultaneamente, mas a opção acabou sendo a do modelo virtual, reforçando o pedido das autoridades. Também não haverá outras celebrações com a presença de fiéis no convento durante a quarentena. E quem anda de ônibus quer saber se eles vão ficar mais vazios durante a quarentena. A promessa do governo do estado é de que todos os ônibus do sistema Transcol circulem nesse período. Os passageiros pedem fiscalização porque não aguentam mais pegar ônibus superlotado em plena pandemia. Essa cena se repete todos os dias desde o início da pandemia. O flagrante foi feito hoje no terminal de Carapina, na Serra. Quando o ônibus sai, muita gente ainda fica esperando o próximo. Não é diferente no terminal de Jardim América, em Cariacica. Além do aperto para pegar o Transcol, ainda tem passageiros sem máscara e até quem trabalha no sistema. Mas a expectativa é de que a partir de amanhã a situação melhore um pouco com a quarentena. Durante os 14 dias de restrições, 100% dos ônibus do Transcol vão circular, inclusive os ônibus com ar-condicionado. O objetivo é evitar as aglomerações. Durante a quarentena, o passe escolar será suspenso, já que não haverá aulas presenciais. A população espera que as medidas realmente ajudem a diminuir a lotação dos ônibus e que tenha fiscalização. O ônibus está lotado e o pessoal dentro do ônibus com a máscara abaixo do nariz, não tem condição um negócio desse. Agora vem aqui para resolver um problema na rua, os ônibus lotados desse jeito e ninguém fiscalizando. Outra dúvida de muitas pessoas é sobre os atendimentos odontológicos durante a quarentena. De acordo com o Conselho Regional de Odontologia, os atendimentos estão liberados em clínicas particulares e públicas. Isso vale para emergências ou para tratamento odontológico regular. Quer dizer que pode sim ir ao dentista. Veja a seguir, último dia de aulas presenciais em todo o estado. Você vai ver o que pensam professores e donos de escolas. E ainda a reclamação dos moradores de Vila Velha com os pontos viciados de lixo. A prefeitura diz que tira toneladas de lixo das ruas toda semana e pede a colaboração dos moradores. Ao vivo para você o trânsito na Reta da Penha. Trânsito que está seguindo bom nesse horário, pelo visto em Vitória. São 7h27, a gente já volta. S2 já de volta e a partir de amanhã as escolas terão que suspender as aulas presenciais. Os alunos voltam a estudar em casa com aulas online. Será assim durante os 14 dias da quarentena. Os estudantes terão que deixar a sala de aula de novo e ficar em casa. A suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas faz parte das medidas mais restritivas do governo estadual para combater ainda mais o avanço da Covid-19. Ana Rosa e Caleb falaram o que acham do ensino ser remoto outra vez. Se você tem aquela matéria e é muito importante, para mim eu prefiro um pouco em casa porque você já tem ela pronta. Eu prefiro presencial, eu consigo aprender melhor. Antes mesmo das aulas presenciais serem suspensas nesse colégio, as aulas virtuais já começaram. Ao todo, são 22 alunos em casa. E aí, galerinha, terminaram a atividade? Daqui a pouco a gente vai corrigir, tá bom? Desde o ano passado, nós já temos tendo esse formato, né, de aula, tanto virtual, a gente ficou bastante tempo, aí no final do ano a gente voltou no formato híbrido, que são os alunos presenciais e os virtuais. E a gente consegue já fazer essa conexão com esses alunos e agora, voltando ao virtual, a gente também consegue trazer estratégias, metodologias para alcançar esses alunos. Para o gerente de educação básica dessa escola, também em Vitória,
Os alunos, as famílias, os professores estão mais adaptados com as aulas virtuais e são bem-vindas às decisões que preservem a vida. A gente está atravessando um momento muito difícil e eu acho que nós temos que fazer a nossa parte como instituição de ensino, zelar pela segurança e pela vida das nossas crianças e das nossas famílias. E na opinião do diretor do SINDUPES, se medidas mais duras tivessem sido tomadas antes, a situação hoje seria diferente. Final de ano, praias, festas e outras coisas, a coisa ficou um pouco solta, né? As autoridades públicas não deram assim um olhar atencioso para essa situação. O presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo também se posicionou. Não é fácil tomar essa decisão, mas no momento que nós estamos passando, ela é necessária, né? Ela é necessária porque a população, nós não fizemos a nossa parte, que é ter os cuidados mínimos, que são usar máscara, utilizar o distanciamento e álcool gel. E as pessoas não estão fazendo isso. E aí o resultado está vindo. Os alunos só poderão voltar às aulas presenciais a partir do dia 1º de abril. E a Prefeitura de Vila Velha recolhe toneladas de lixo das ruas toda semana, mas sempre aparece mais. É uma sujeira que entope a saída de água da chuva, provoca alagamentos. A Prefeitura pede que os moradores parem de jogar lixo na rua, mas nem todo mundo respeita. E o que mais tem pela cidade são pontos viciados de lixo. Esse ponto viciado de lixo no bairro Alecrim, em Vila Velha, é um daqueles problemas que os moradores enfrentam há anos. Essa situação é um absurdo, né? Todo dia tem um monte de lixo aqui. Quem filmou foi essa professora, que trabalha na escola bem ao lado. O mau cheiro é tão forte que parece que tem uma podridão dentro da sala de aula. Às vezes eles me chamam para falar: Verbena, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa podre aqui dentro da escola. E não é o lixo que está aqui do lado, na rua do lado da escola. A dona Penha já perdeu até cliente no salão de beleza por causa do mau cheiro. Atrapalha a vida da gente, atrapalha a vida das pessoas que passam na rua, né? Porque o fedor, o mau cheiro vai longe. As pessoas jogam aí animais mortos, né? Urubu vem, pós em cima, é insuportável. Os moradores explicam que o caminhão do lixo passa 3 vezes por semana no local, mas o problema sempre volta no dia seguinte. Não adianta a prefeitura mandar tirar e a população não se conscientizar e continuar jogando lixo e entulho. Então eu acredito que a prefeitura deveria multar, fazer um programa, um trabalho para poder estar fiscalizando isso aí. No bairro Jabaeté, a mesma situação. Em um único trecho, são vários pontos de lixo, praticamente um em cada esquina. Nesse aqui, tem resto de cama, colchão, animais circulando, bem na porta da casa da Alessandra. Muito rato, muita mosca, bicho, cachorro morto, tudo que tu imaginar, esse povo joga aqui. Aqui na Praia da Costa, onde hoje é esse jardim comunitário, também já foi um ponto viciado de lixo. É um pequeno exemplo de que é possível reverter a situação, mas para isso é necessário um trabalho de conscientização dos moradores e também um olhar sensível por parte do poder público, principalmente nas áreas mais vulneráveis. O secretário de Serviços Urbanos de Vila Velha garantiu que vai levar a mesma ideia para a periferia. Fazer uma campanha de educação junto com a comunidade e transformar aquele ponto ali, talvez até numa horta comunitária, e colocar as próprias pessoas para cultivar, para cuidar desse espaço. E alguns desses locais transformar também em jardim, mostrando que tem jeito de fazer. Além disso, para que os pontos de lixo não voltem a aparecer em outras esquinas, a Prefeitura vai colocar coletores. Nós vamos programar os ecospontos em alguns lugares dentro das comunidades para que as pessoas depositem esse entulho no local certo.
Ali em Jabaeté, os moradores disseram que a prefeitura já limpou o local. A gente tem o telefone da ouvidoria da prefeitura, é 162, para pedir a limpeza de lixo. Você pode ligar para esse telefone. Agora, olha só a situação que a gente vai mostrar desse ponto aí, ao lado do canal Aribiri. Fica no bairro Alecrim, próximo à rodovia Carlos Lindenberg. Quem mandou essas fotos para a gente foi o Sidney José da Silva. Ele disse que já ligou para a ouvidoria, chamou a prefeitura várias vezes e a situação só fica pior. O Sidney disse que ontem, no final da tarde, depois que nós pedimos essa resposta, a prefeitura de Vila Velha mandou os caminhões, tirou de lá 3 caçambas de lixo. Mas o Sidney disse que ainda ficou muita coisa por lá. A situação difícil de resolver, essa dos pontos viciados de lixo. Não é só em Vila Velha, a gente sabe que é em várias cidades, principalmente nas regiões urbanas. E no meio de tanto aumento de gás, combustível, alimentos, hoje tem uma notícia um pouco melhor. O preço dos pedágios da BR-101 vai cair. É isso mesmo, Anne Comete? Boa noite para você. É isso mesmo, Dani. Boa noite. Finalmente uma notícia de redução no preço aí depois de tantos aumentos. Boa noite para todos que nos acompanham aqui no ES2. Essa redução nos preços do pedágio da BR-101 começa a valer a partir da próxima sexta-feira em 6 das 7 praças do pedágio da BR-101 que existem ao longo do estado do Espírito Santo. A única praça do pedágio que não vai ter esse reajuste nos preços é a de Mimoso do Sul, que fica lá no sul do estado. Na prática, essa redução, que corresponde a 3,5%, representa uma redução de 10 a 20 centavos na tarifa que é praticada sobre os carros, sobre os veículos. Só para você ter uma ideia dessa redução, o valor hoje que é cobrado no município da Serra pelo pedágio para os carros é de R$ 4,10. A partir da próxima sexta-feira, com essa redução, esse valor passa a ser de R$ 3,90. Lembrando que esse é um reajuste anual autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, conforme o índice do IPCA, o índice de preços amplos ao consumidor. Lá no nosso site, o g1.com.br/ES, você confere a tabela com os preços das tarifas para os carros e também para as motos, para comparar a tarifa atual, que é praticada, com a nova tarifa com desconto a partir da próxima sexta-feira. Dani, parece pouco um desconto de 10 a 20 centavos, mas no final do mês faz toda a diferença, né? Claro que faz, ainda mais para quem usa sempre as estradas e também para o transporte rodoviário como um todo. Obrigada, Anne, pelas informações. Bom, 7h38, informações da previsão do tempo. Você está vendo aí, quarta-feira de poucas nuvens na Grande Vitória. Amanhã pode chover em alguns pontos do estado. Por aqui, o sol deve predominar sem chuva, com temperatura entre 21 e 33 graus. Está na hora de terminar o ES2. Uma boa noite para você. A gente se vê aqui amanhã. ES2. Oferecimento Semana do Consumidor Cipolati e Banesse Seguros 50 anos.